Olá, estamos iniciando mais um programa Conversa com o Autor, que é uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. No programa de hoje, eu e Michele Vale, do Departamento de Comunicação aqui do SEAC, estaremos conversando com o escritor Sidney Fernandes para falar a respeito do seu novo livro, Por que o Conhecimento Liberta. Antes de chamar o nosso convidado, vamos pedir aos bons amigos espirituais para que nos inspirem em nosso trabalho, para que nos amparem e que possamos emitir boas vibrações para você que nos acompanha nesse momento. O escritor Sidney Fernandes, o convidado de hoje, chega ao seu 17º livro, Por que o Conhecimento Liberta. Vamos conversar com o escritor a respeito deste lançamento e também sobre as outras obras que o escritor trabalhou durante quase uma década, praticamente, de trabalho literário. Olá, Sidney, seja bem-vindo ao Conversa com o Autor. Olá, Renato. É com muito prazer que eu retorno ao seu convívio, desta vez com a alegria especial do lançamento de mais uma obra. Sidney, durante esta semana haverá o lançamento do livro aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, que pode ser acompanhado através das redes sociais do SEAC, o YouTube, o SEAC, TV SEAC Bauru e também pelo Facebook. Nós estamos em plena semana de lançamento e eu gostaria que você fizesse um breve resumo do seu trabalho ao longo desses anos de produção literária. Começou com o livro Reencontro, em 2012. Como foi essa trajetória até chegar ao livro Por que o Conhecimento Liberta? Foi uma surpresa para mim, porquanto eu não tinha a menor noção de como eu deveria fazer para escrever um livro. Eu estava morando na Itália, e lá eu tinha muito tempo, e comecei a mandar artigos para o jornal da cidade de Bauru. E o João Jabur, chefe de redação, uma pessoa muito culta e ao mesmo tempo exigente, começou a publicar os meus artigos. Falei, ora, se um jornal exigente, com um redator criterioso, está aceitando a minha literatura, o meu escrito, pode ser que eu tenha condições de escrever um livro. Foi quando eu escrevi o meu primeiro artigo, foi a respeito de Divaldo Franco. Ele estava em Milão, fui assistir à palestra dele e depois disso escrevi um artigo intitulado O Paulo de Tarso dos Nossos Tempos, que foi publicado pela Revista Internacional do Espiritismo em 2 idiomas, o português e o italiano. A partir dali, comecei a elaborar aquilo que seria um arremedo de um livro. Cheguei em Bauru, isso aconteceu em 2009, e mostrei para você os rascunhos daquele que seria o primeiro livro. Tive do Richard Simonetti a sugestão para o título, Reencontro, e você autorizou, juntamente com a sua equipe editorial, a publicação da primeira obra. A partir dali, nessa época eu estava escrevendo também para o jornal Momento Espírita. Na época, a redatora era Ângela Moraes. E ela me encomendou uma série de artigos sobre o Evangelho. Falou, olha, nós vamos publicar durante um ano artigos seus sobre o Evangelho. E no final, quem sabe, você já tem um livro pronto. Eu fui atrás dessa sugestão que nós escrevemos o Em Sintonia com o Amor. Você gostou do título e me estimulou. E a partir dali nós criamos várias séries. A série Felicidade, começando pelo o amor e a arte. Falamos depois, enfim,
várias séries do amor, da luz, do Galton. E depois nós passamos a observar o trabalho realizado por Richard Simonetti, que por sua vez havia se inspirado no próprio Allan Kardec na confecção do Livro dos Espíritos. Foi daí que surgiu a ideia e você me apoiou. Eu escrevi um livro grosso sobre porquê. Falou, Sidney, é muito grosso esse livro aí, você tem que dar uma melhorada aí. E aí você coordenou para o formato dessa série atual. Então nós já fizemos o porquê o Espiritismo Responde e agora está saindo o segundo dessa série, o Conhecimento Liberta. Tivemos alguns romances também e estamos chegando à marca aí de 17 livros. O Sidney é o prata da casa. Não tem aquele ditado antigo que diz? Prata da casa começou ontem, né? Ainda na mocidade. Verdade. E hoje está aí com uma trajetória de 17 livros bem escritos. E eu tô aqui, gente, eu quero... Olá a todos. Sidney, é um prazer estar aqui na sua companhia. Obrigado. Obrigada pelo convite, Renato. E o Theo, que nos acompanha aí nos bastidores, né, cuidando de toda a parte técnica, com todo carinho. Eu tô aqui com o livro e, na verdade, eu vou aproveitar esse momento para a gente fazer uma degustação do porquê o conhecimento liberta. E, Sidney, existe aquela famosa frase de comprar um pedacinho do céu. E você trata disso aqui quando você diz que tem uma questão aqui ligada que caridade com intenção, ela tem algum mérito? Bem, são duas questões diferentes. A primeira, eu gostaria que você retornasse a ela, essa história de comprar o céu. Eu tenho até um episódio, se não fosse trágico, seria engraçado, sobre essa história de comprar o céu. Mas sobre a possibilidade de você fazer o bem com interesse, eu vou me basear na resposta de uma pergunta que eu fiz para Richard Simonetti nos quase 40 anos que eu acompanhei, tanto em palestras como em perguntas, pinga-fogo, entrevistas, programa Despertar, além do arco-íris. Aprendi muito na convivência com Richard Simonetti, a ponto depois de eu criar um pouco de coragem para me expor às perguntas sem saber a origem dela. E o nosso sonoplasta aqui é mestre em tentar me colocar em saia justa. Ele sempre está procurando uma pergunta apimentada para me derrubar, né? Para dizer assim, eu não sei a resposta. E de vez em quando ele consegue, né? Porque aí eu não sei de tudo e eu tenho que dar uma estudada e voltar ao assunto depois. Mas, uma ocasião que eu estava entrevistando o Richard Simonetti e eu gostava mesmo de apimentar as perguntas que vinham do público para suscitar, para, vamos dizer assim, estimular a cultura do Richard, que era extraordinária, tanto a cultura geral como doutrinária, como uma memória impressionante. E veio do público uma pergunta, essa que você me fez agora. Eu faço o bem por interesse, tem algum mérito? Aí eu dei uma calibradinha na pergunta, apimentei mesmo, para fazer com que o Richard fosse estimulado, né? Fosse provocado, era provocante mesmo a pergunta. Olha, eu fiquei assim, surpreso. Eu que já conheci o Richard desde a minha infância, desde os 10 anos de idade, isso já faz mais de 60 anos, ele deu uma aula de espiritismo e discorreu longamente sobre o assunto. E daí, para me humilhar um pouquinho mais, ao final de toda aquela aula, ele declamou a poesia de Castro Alves, assim, maravilhosa, que tinha tudo a ver com o assunto. Eu, graças a Deus, estava gravando aquilo. E eu saí nas minhas palestras
quando eu falava do assunto, eu punho o Richard para me dar o suporte, que a resposta dele é extraordinária. Eu vou tentar reproduzi-la com os parcos conhecimentos que eu tenho. No começo, começou o Richard, é assim mesmo. A gente é egoísta, egocêntrico, e está preocupado com o nosso bem-estar. E quando há um ditado francês que diz que quando entra a carência, a pobreza pela porta da frente, o escrúpulo sai pelas portas do fundo. E a pessoa que está sofrendo, ela é pragmática. E ela vai como aquele escritor francês dizendo que a solução pode até ser maquiavélica. Isto é, eu vou negociar com Deus. Eu vou prometer para Deus que eu vou fazer isso, aquilo, e quem sabe Ele me ajuda. E é exatamente isso que nós fazemos no começo. A gente faz uma espécie de toma lá da cá. Faz 1000 promessas. Não, me disseram que se eu der um plantão no albergue, se eu fizer uma doação para uma instituição de caridade, se eu participar de movimentos magnéticos em favor do semelhante, eu vou sarar. Eu vou levar harmonia para minha casa, para minha família. Então eu vou fazer o bem por interesse. Mas no começo é assim mesmo. Mas a gente passa hoje por igrejas, centros espíritas, templos evangélicos, messiânicos, budistas, clubes de serviço, e encontramos um pequeno grupo que continua mantendo acesa a chama. São pessoas que não têm mais, não precisam mais da igreja ou do grupo para resolver o seu problema. O problema dele já está resolvido. Porque normalmente as pessoas, quando precisam de alguma coisa e são atendidas, elas desaparecem. Por isso que as frequências das igrejas, dos templos, são assim ciclotímicas. Há um pequeno grupo que permanece fixo e uma grande parte rotativa. Por quê? A pessoa vem ali, encontra ou não encontra a solução para o seu problema e desaparece. Isto é, enquanto o calo está doendo, ela é espiritualista, ela cuida da espiritualização, ela se filia a uma filosofia ou religião. Sarou, tchau mesmo. Mas há um grupo que fica, um grupo que sustenta. E são os dirigentes espíritas, são os fiéis católicos, que podem até trocar o padre, o bispo, mas eles estão ali segurando a igreja, ou mesmo pode substituir o pastor evangélico, mas há um grupo ali que sustenta a igreja. Esse pessoal não está mais ali fazendo bem, orando, trabalhando, participando por interesse. Eles partem do princípio que é dever deles. Então nós temos clubes de serviço. Eu conheço um grupo que se reúne toda sexta-feira à noite. São advogados, médicos, dentistas, caminhoneiros, pessoas do povo, agrupam-se numa favela lá do Rio de Janeiro e eles trabalham com casas pré-fabricadas. Eles começam a trabalhar na sexta-feira à noite e no domingo à tarde a casinha está pronta. Eles procuram viúvas que têm direito a um terreninho, já têm a documentação, e constroem uma nova casa para aquela senhora. O que eles estão ganhando com isso? Eles têm tudo já na vida. Eles fazem isso por um dever moral, ético, cívico, social. Então, no começo, a gente faz o bem por interesse. Depois passa a fazer por dever. E lá na frente, a gente se esquece do interesse, esquece do dever e passa a sentir-se bem com o bem alheio, com a felicidade alheia. Aí são os primeiros passos
que nós estaremos dando em direção a fazer o bem, fazer o melhor possível ao próximo, não mais por interesse, não mais por dever, mas por amor. Sim, é uma transição, né? É muito comum a gente encontrar depoimentos aqui no Centro Espírita de pessoas, muitas vezes, que vêm para ajudar e depois do depoimento, os relatos são de que a pessoa, ela foi muito mais ajudada. E acaba ficando, né? E acaba ficando e criando suas histórias e criando suas raízes e deixando legados, né? Então... Ainda hoje... É o exercício, né? É que o você exercício, me comentou, constância, né? Ainda hoje, eu comentando com o Theo, que ele me fez uma pergunta sobre o passe magnético. A gente realmente é um intermediário. O que vem de positivo para o paciente, quem está tomando o passe, nós contribuímos apenas com o nosso fluido animal, corporal. Quem faz mesmo o trabalho é a espiritualidade. Mas com o passar do tempo, a gente percebe que a gente está fazendo o possível, ajudando, visitando hospitais, auxiliando muita gente, mas a gente passa a perceber que a gente é que foi ajudado. Isso, eu tenho uma demonstração disso constante na minha própria vida. Então, a partir do momento que você se dedica e faz alguma coisa, e note bem, às vezes o necessitado não está no hospital, não está no albergue, não está na prisão. O próximo, mais próximo, está dentro da nossa casa. Então, quando você começa a levar a sério aquilo que você prega, aquilo que você aprende, aquilo que você lê, você começa a tratar melhor seus filhos. Uma pessoa que se espiritualiza não se admite a mentira, a desonestidade, a sonegação de impostos, tratar mal a esposa, ser infiel ao matrimônio. Não se admite mais isso. Então, é o bem que você está fazendo que volta para você e faz com que você faça uma reflexão constante, procurando seguir mais ou menos uma frase de Allan Kardec. É uma frase, viu, Renato? Eu sempre, não sei se você concorda comigo, é uma frase de Allan Kardec, mas que eu acho que se ela fosse parafraseada, ela serviria para qualquer homem de bem na Terra. E eu modificaria a frase dizendo mais ou menos assim: reconhece-se não somente o verdadeiro espírita, mas reconhece-se o verdadeiro homem de bem pela sua transformação moral e pelo esforço que ele vem a desenvolver para domar as suas más inclinações. Isso aí fecha tudo. Ô Sidney, eu estou entendendo aqui então que se eu for uma boa cidadã, eu estou praticando a caridade. Sem dúvida. Aliás, uma das coisas que me surpreendeu numa pesquisa que eu fiz para homenagear o Richard Simonetti no centenário desta casa, foi de que ele falou exatamente isso. Uma das coisas que ele estava notando, isso já próximo do desencarne dele, uma coisa que ele havia notado é que, de bom grado, estava percebendo que a sociedade estava se aproximando da cristianização. Mas o que é isso, Richard? Não significa que todo mundo vai virar espírita, todo mundo vai virar cristão. Mas se for bom cidadão, ele vai ter respeito com o semelhante no trânsito. A hora que ele estiver entrando no apartamento, no prédio dele, ele vai segurar a porta para a pessoa que vai chegar. Quando ele for ao mercado, ele vai colocar o carrinho no lugar certo. Na hora que ele precisar ter um contato financeiro com alguém, ele vai ser verdadeiro, honesto. Ora, isso é o que o Espiritismo espera que as pessoas façam. Isso é tornar-se um verdadeiro cristão. Então você tem razão. Sim. A partir do momento que você se torna um bom cidadão,
você automaticamente está espiritualizando sua vida. Sim, porque a gente percebe que na rotina a gente tem momentos em que a gente pode praticar a questão da bondade, a questão da honestidade, a questão da gentileza. Então, não necessariamente eu me aproximo da caridade quando eu vou em busca do trabalho voluntário, que sim, também é importante, ajudar o próximo é importante, mas a própria vida se encarrega de nos trazer as experiências, né, para que a gente se coloque ali, né, a serviço. Tempos atrás, eu estava subindo a rua Avenida Duque de Caxias, e de longe eu vi um amigo que estava indo a pé para o trabalho dele. E ele não me viu. E eu notei que ele foi abordado por um senhor de idade, e o carinho com que ele tratou esse senhor, a atenção que deu a esse senhor, me comoveu. E esse amigo de que estou falando é o nosso sonoplasta aqui, que tem essa abre aspas, mania de estar sempre bem com a vida, sempre feliz e respeitar as pessoas que estão à sua volta. Ele não me viu, acho que nem sei se ele sabe que eu sei daquele gesto de carinho que ele deu ao senhor que se aproximou dele. Mas é isso. A nossa vida não é feita de grandes acontecimentos. Ela é feita de pequenos fascículos, como nós estamos aqui agora, nos respeitando, trabalhando, num ambiente fraterno, e a gente sente claramente a presença dos bons espíritos inspirando a gente. A vida é feita disso. Um filho doente, uma sogra que está precisando de uma ajuda, um colega de trabalho que precisa de um apoio para a atividade dele, um cumprimento que você dá para um desconhecido. Eu ando muito pelos Estados Unidos, o americano tem essa mania. É interessante. Você nem conhece a pessoa e cruza com a gente. Good morning. Hello. How are you? São pessoas que não me conhecem, mas sorriem. E se eventualmente, uma vez eu estava numa loja em Nova York, estava esperando minha esposa fazer as comprinhas dela lá, e me sentei ao lado de uma senhora idosa. E para treinar o meu inglês, comecei a conversar com ela. Aliás, foi com o senhor idoso. Conversamos, e ele também estava esperando a esposa. E aí, quando a esposa, ele falou muito da esposa, falou dos filhos. Aí, quando a esposa chegou, eu falei, o seu marido estava falando da senhora. Ela respondeu para mim, ele é um good boy, ele é um bom menino. Então, naquele momento ali, eu percebi o elo de amor que existia naquele casal idoso, e eles não tinham nenhuma vergonha de dizer isso. Não, eu amo meu marido, ele é um bom menino. Sidney, não sei se você concorda, né? Mas vocês estavam falando aqui em relação... depois não deixa de me cutucar com aquela perguntinha o paralelo que eu fiz com você quer falar sobre isso agora? Vou dar prioridade, porque aí não, pode falar. Não escapa a sua pergunta. Porque a dela ela já guardou. Tá, é porque vocês estavam comentando a respeito de alguns aspectos do comportamento humano, que são comportamentos que independem da religião da pessoa. Muitas vezes uma pessoa que no Brasil, no censo de 2010, 8% da população brasileira se declarou... a pessoa não disse que não acreditava em Deus. Ela disse apenas que não tinha uma religião. Então é muita gente. Em 2010, o Brasil aí com 190 milhões de habitantes, hoje com mais de 200 milhões, seria hoje 16 milhões de pessoas que se declararam que não praticavam nenhuma religião, não frequentavam nenhum templo religioso. Alguns dão nome de agnósticos. Exatamente, ele não é ateu, ele é agnóstico, né? Agora, o que acontece? Dizem que o agnóstico é um ateu envergonhado, que ele não tem coragem de dizer que não acredita em Deus. Essa questão da criação, Sidney, de falar que não acredita em Deus, tem até, eu não me lembro agora o autor dessa frase, mas assim, para aqueles que não acreditam em Deus, ele diz assim, o universo está aí, os planetas estão
sendo descobertos. Então alguém deve ter criado isso. Acreditar que o universo é simples fruto de uma explosão é o mesmo que acreditar que um livro é uma explosão numa tipografia. Eu já ouvi essa frase. Na verdade, ou seja, alguém organizou a obra, né? E eu até procurei o autor para você já é a segunda vez que você cita, eu não encontrei ainda o autor. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, é que esses aspectos... Pode ter certeza que o Theo está procurando ali agora. Não, a gente vai saber daqui a pouco, então. É que esses aspectos que a Michele comentou e você comentou, eles estão relacionados com o que a gente chama de civilidade. São pessoas que, independentemente da sua religião, têm comportamento ético, né? Tem um comportamento que se espera da cidadania, da boa cidadania. Mas existe um aspecto na cidadania, e obviamente a gente vai entrar na questão da caridade, que eu faço uma diferenciação que a religião pode nos ajudar nesse aspecto. Qual é? O que é que eu quero dizer? É que muitas vezes, mesmo a caridade desinteressada, por alguém que não tem, que não frequenta nenhum templo religioso, né, não se declara um religioso e nem frequenta nenhum tipo de atividade nesse sentido, muitas vezes a pessoa pode se frustrar ao não receber um retorno positivo dos atos de caridade que pratica. Atos de caridade que podem ser atos simples, como a Michele comentou, às vezes um simples sorriso, às vezes uma gentileza, e você recebe muitas vezes na contrapartida sentimentos que não são condizentes com aquilo que você oferece. O que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre quando a gente oferece amor, a gente vai receber amor de volta. Então, eu acho que a religião, ela nos permite ter esse sentimento que Francisco de Assis falava muito, que a função do amor... o amor ele é pleno, ele é completo na entrega. Mas que o retorno... o Theo descobriu ali, Benjamin Franklin. É isso, Theo? Isso. O autor dessa ideia, né? Como é que você viu isso? Ele foi pesquisar, você acabou... Ligeiro. Ele é ligeiro, o Theo é ligeiro, gente. Não, ele mostrou, ele fez uma anotação agora e mostrou aqui, eu li. Olha lá. É o bastidor, o bastidor que ninguém mostra. Muito bom, muito bom. E o que eu quero dizer é assim, Francisco de Assis disse que às vezes a gente sente que a gente está no caminho correto. Você sabe que o Benjamin Franklin fez um obituário, na lápide dele, ele deu uma verdadeira lição de reencarnacionista, né? Porque ele dizia que ele se considerava uma obra inacabada, que voltaria com uma outra forma, com uma outra capa, isto é, atestando, ele escreveu o lapidário dele. Outra roupagem, né? Mas continue. Então, e aí, São Francisco de Assis comenta que o amor é a entrega. E que você entrega o amor porque você não tem controle sobre o que a pessoa vai fazer com o amor que você entregou a ela. Então, se vier na contrapartida sentimentos negativos, Francisco de Assis dizia que ele sentiu muitas vezes aquele gosto, aquele amargor de ter oferecido o amor e ter recebido o ódio muitas vezes e a raiva em troca. E ele falou que naquele momento em que ele sentiu aquele amargor, ele percebeu que ele estava no caminho certo, porque a fé e a esperança o mantinha firme no caminho. Então eu acho que aí entra o aspecto religioso, ou seja, é a entrega do amor, é o não recebimento de nada em troca. E às vezes o cidadão comum, que não tem nenhum vínculo com a fé ou com a religiosidade, ele faz a prática da caridade, mas a gente sabe que às vezes ele espera algum retorno de alguma forma, ou pode ser às vezes um agradecimento e tal. E o Francisco de Assis deixava claro isso, Sidney. Pode falar, você ia comentar? Eu tenho um tio, tio da minha ex-esposa, que depois que ele faleceu dia 5 de janeiro de 2004. Ele deixou um bilhete para mim. Olha, a esposa dele me entregou o bilhete. Sidney, deixa eu te interromper um pouquinho. A Theo tá falando que não tá pegando o som no microfone. O meu? Não, é a posição dele na câmera. É? Melhorou agora? Esse tio deixou um bilhete para mim depois da morte dele, que dizia mais ou menos assim: quem quiser se atrever a praticar o bem e a caridade, tem que, antes de mais nada, preparar-se para a ingratidão. Então, mais ou menos, resume isso que você disse. Eu tenho um fato que aconteceu comigo na semana passada, com o velho Alfredo. Eu estava saindo do correio
onde eu deixei os livros sorteados aqui no Pinga Fogo, deixei no correio. E parei na esquina e apareceu uma senhora de tez morena e sotaque estrangeiro, querendo vender umas cestinhas. E, como sempre, a gente fala, agora não quero, não posso. E o velho Alfredo, um conhecido bauruense materialista, não acredita em Deus, ele xinga os padres, fala mal dos espíritas, acha que todo quanto é pastor não presta. Então ele é desbocado mesmo. E o velho Alfredo estava bem pertinho, o carro dele encostado do meu. E a mulher foi oferecer a cestinha para ele. Falei, o Alfredo vai soltar os cachorros nessa mulher agora. Ele falou, olha, o sinal abriu, mas daqui a pouco eu volto para comprar uma cestinha de você, viu? Eu falei, vai voltar nada. Jamais, né? Coincidentemente, assim que passou o sinal, eu entrei num supermercado ali perto, o Taust. E o velho Alfredo também entrou. Falei, quero ver se o velho Alfredo vai cumprir a sua promessa. É claro que não. Ele não acredita em Deus, não faz o bem para ninguém, não quer saber de nada. Quebrei a cara. O velho Alfredo parou o carro, procurou, encontrou o dinheirinho da cestinha, foi a pé até o cruzamento, comprou a cestinha da mulher. E eu entendi que o velho Alfredo, mesmo sendo materialista de carteirinha, tinha um bom coração. Praticou o amor. Nós queremos mais do que isso? Nós estamos procurando criaturas religiosas ou espiritualizadas? Muito bem. Não é necessário ter uma religião, né, para a prática, De né? forma nenhuma. Olha, eu vou ser até um pouco grosso agora. Mas Deus está pouco se lixando se nós temos religião, se não temos religião. O que importa é cumprir as suas regras, as suas leis. E não importa o time a que pertençamos, se nós conhecemos o Cristo ou não conhecemos. Você já pensou? Mais da metade da população mundial, hoje composta aproximadamente por 8 bilhões de pessoas, mais da metade não conhece o Cristo. E muitos criticam, falam mal do Cristo. Mas, sem querer, eles acabam seguindo as orientações do Cristo. Aliás, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você não vai encontrar pontos controversos que ensejem discussões estéreis. Allan Kardec teve a sabedoria de escrever um livro apenas com os aspectos morais do Cristo. Ora, os aspectos morais são comuns para todas as religiões e filosofias do planeta Terra. Então ele fez um livro que pode ser colocado, porque ele fala em perdão, condescendência, verdade, trabalho, amor ao inimigo. Então ele fala coisas que são comuns para a ética, para a moral humana. Independem da religião, né? Independente, coadunando-se inclusive com os velhos escritos gregos de Sócrates que foram veiculados por Platão. Então, na verdade, não importa muito qual time para quem jogamos, que religião nós temos. O que importa é que nós precisamos, antes de mais nada, melhorar o nosso conhecimento, porque, Renato, consta do Livro dos Espíritos, numa pergunta específica, se nós deveríamos primeiro desenvolver a asa do amor, do sentimento, do coração, ou a do conhecimento. E vem uma resposta bem firme a esse respeito. E há poucos dias, vendo uma outra questão do Livro dos Espíritos, eu vi claramente ali que quando o indivíduo
tem melhor discernimento? Aliás, a pergunta é a seguinte: se o indivíduo, desde que nasce, ele segue as leis de Deus, se ele é uma boa pessoa, ele tem um caminho reto, ele vai direto para a evolução definitiva? Responde os espíritos: calma. Ele precisa da experiência, precisa do conhecimento. Unindo-se com uma outra pergunta do próprio Livro dos Espíritos, eles falam: para que o indivíduo faça o bem que deve ser feito, para que ele identifique qual o bem que ele deve praticar, ele deve conhecer. Ele tem que discernir o certo do errado. Então, as pessoas que hoje na Terra ainda não são boas, não estão espiritualizadas, mas estão aproximando-se da plenitude intelectual, são criaturas que estão trabalhando tecnologicamente. Por enquanto são materialistas mesmo. Mas daqui a pouco eles se deparam, como você mencionou, com uma descoberta que foi feita há pouco tempo por uma astrônoma chamada Pérez, em que ela encontrou constelações gigantes, que quebrou toda e qualquer teoria em torno da criação do universo. E sabe qual foi a manifestação dela? Não tenho resposta. Porque pela data do Big Bang, não teria dado tempo para surgir essas monstruosidades. É alguma causa que nós não conhecemos. Então, os cientistas, mais cedo ou mais tarde, vão ter que fazer aquilo que você falou. Então, olhar para o céu e dizer: bom, não fui eu que construí. É um efeito inteligente, ou seja, tem uma causa inteligente. Tem uma causa inteligente. Eu me recordo, desculpa te cortar, eu tô faladeira demais hoje, né, Renato? Não tá não. Mas é que eu me recordei agora. Até que não, viu? Tá até me surpreendendo, viu? Tô quietinha. Tá se controlando? Tô me controlando. Há muitos anos atrás, eu nem sonhava em trabalhar no SEAC ainda. Eu li um artigo seu, do jornal Momento Espírita, que você estava falando ali da semelhança da profissão do coaching, que trabalha com desenvolvimento humano, com o espiritismo. Eu lembro que na época eu ainda fiz um recorte e publiquei na minha página. Na verdade, Sidney, então tudo que a gente faz para beneficiar o outro, tudo que a gente, de aprendizado, de doação, de autoconhecimento, de valorização do outro, tudo isso nos conecta para o caminho da evolução. Sem dúvida. É isso. Claro. Então, não preciso ter uma religião esta ou aquela, mas precisa torcer para o Corinthians. Mas em questão... corta. Depois você não deixa, edita. Depois você não deixa eu cantar. E daqui a pouco você vai começar a defender o time do Santos aí, o Flamengo, não sei o quê. Coloque ordem na casa aí, Renato. É que como você bem colocou, que o Chico Xavier já dizia, né, que a melhor de todas as religiões, Chico falava, é o amor. É o amor. Mas como você usou a expressão time, né, independentemente de qualquer time, aí isso inspirou. Isso me inspirou. Allan Kardec, em dado momento da sua vida, foi perguntado: qual a melhor religião? E ele falou: olha, longe de nós querer influenciar a pessoa a mudar de concepção. Se ela está bem do jeito que está, continue do jeito que está. Sim. Essa é a história que eu contei do velho Alfredo, sem qualquer brincadeira. Eu prefiro um velho Alfredo materialista, que não entra numa igreja, não quer saber de nada de religião, mas que faz o bem, que seja honesto, que seja um bom pai, um bom marido, um bom profissional, um empresário honesto, e que é o começo do nosso planeta de regeneração. Richard Simonetti costumava dizer que não vamos ter que esperar aí alguns séculos para ter um mundo de regeneração aqui na Terra. Nós podemos implantá-lo imediatamente com o nosso comportamento. Se eu tiver um comportamento
ao invés do comportamento predominante do egoísmo, se eu começar a praticar o altruísmo, se eu fizer uma linha dura comigo mesmo e jamais mentir, se eu for fiel no meu casamento, se eu for carinhoso com os meus filhos, com os meus netos, eu já estarei professando uma religião. Sim. Então, eu prefiro muitos velhos Alfredos que cumprem as suas partes, que abalançou-se a deixar o carro dele no mercado, atravessou o mercado, o estacionamento inteirinho e voltou lá para comprar uma cestinha que não vai ter utilidade nenhuma para ele. Ele voltou ali só para ajudar a boliviana ou não sei que venezuelana que estava ali vendendo uma cestinha. Eu prefiro muito melhor um velho Alfredo ateu, ou seja lá o que for, do que espíritas, católicos, evangélicos, hipócritas. Muito bem. O Sidney, dentre os diversos... Não esqueça de dar para ela aquela oportunidade dela me perguntar sobre essa história de comprar um pedacinho do céu. Hein? Isso, a gente vai deixar isso. Porque olha só, olha o tempo que nós temos aqui. Hein? Não, nós temos ainda bastante. Olha, dentre os diversos assuntos que você trata no livro, um assunto que me chamou a atenção aqui, e até uma palavra que eu não conhecia, que você usa aqui, na verdade é um texto de Emmanuel. Emmanuel faz menção a uma luz em que ele chama de luz imarcessível. É um termo que eu não conhecia e fui procurar o significado. Imarcessível é algo que não pode ser corrompido, é algo que não perde o viço, e no sentido figurado, algo que não pode ser corrompido, ou seja, uma pessoa imarcessível é uma pessoa que não se corrompe. E essa luz imarcessível, Emmanuel acredita essa luz a uma figura muito importante que você fala no seu livro, que depois de Jesus, talvez seja a figura de maior destaque nos evangelhos, que é Maria, a mãe de Jesus, ou seja, alguém incorruptível. Eu gostaria que você falasse de onde veio a ideia de inserir Maria e como ela está no contexto do seu livro. Lucas estava visitando Paulo de Tarso na prisão, e uma das coisas que ele pediu para Lucas era que ele trabalhasse num projeto dele, que ele já estava prevendo que não ia dar tempo, não ia ter condições, porque ele ia sair de uma prisão, ia para outra, não ia conseguir fazer uma biografia de Jesus. E além do conhecimento, Lucas, se você fizer uma comparação dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que inclusive são bem parecidos, e o de João, vocês vão notar que o linguajar, as pesquisas, a maneira de se expressar, de construir o texto de Lucas é bem diferente dos outros evangelistas. Lucas era médico, tinha uma cultura extraordinária. E a convivência, ele andou muito com Paulo de Tarso, caminhou muito ao lado de Paulo de Tarso. Tornou-se um discípulo dele. Ele pediu para Lucas escrever uma biografia de Jesus. Ele foi atrás, fez um monte de pesquisa, a gente percebe, ele tem uma cultura muito boa. Comparem os evangelhos, os demais com o de Lucas. E deu uma dica para Lucas. A mãe de Jesus, que foi colocada aos cuidados do apóstolo João por Jesus quando estava na cruz, quando ele falou assim: mulher, este é seu filho. Homem, esta é sua mãe. Pediu que João cuidasse de Maria. E realmente ele cuidou. Ele foi para uma localidade, não me recordo o nome agora da localidade, e passou a cuidar dela como se fosse a sua mãe. E ali, a grandiosidade de Maria se espalhou. E ela começou a falar, conversar, aconselhar, relembrar os ensinamentos do filho.
passou para Lucas informações preciosas. Então, só em Lucas que você vai encontrar, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Só ali. A anunciação é só no evangelho dele. Com isso, Maria tornou-se mais conhecida do que o próprio Jesus. Criou-se o que, na Idade Média, é o que se chamou de mariolatria. Ora, deixando que o fanatismo um pouco de lado, nós vamos para Allan Kardec em 1862, quando ele reconhece Maria como o espírito que transladou-se de esferas superiores, não tinha nenhum débito para vir para cá, isto é, uma missionária, que recebeu a incumbência de ser mãe do espírito mais perfeito que nasceu na Terra. Então, esse respeito que Kardec tem por Maria me comoveu. E eu fiz questão de colocá-la como personagem desse livro, exatamente porque Maria é esse espírito extraordinário. E depois veio uma história de que ela não teve conjunção carnal com José. É uma conversa da Idade Média que passou a considerar o sexo como pecaminoso. Aliás, o tal do pecado original do suposto casal Adão e Eva não foi a maçã, a serpente, né? Foi o conhecimento. O pessoal queria que todo mundo ficasse ignorante mesmo para ser manipulado. E aí surge a história, a ideia de que o sexo era pecado. Mas onde já se viu Maria, mãe de Jesus, ter praticado o sexo? E está provado hoje nos evangelhos, os exegetas já provaram que José, pelo que consta, já tinha tido um primeiro casamento, tinha filhos, e depois ele era bem mais velho que Maria. Maria devia ter acho que 15 anos quando ele se casou com José. Ela teve conjunção carnal normalmente e nasceu Jesus. E vieram inclusive vários irmãos e irmãs. Então essa história aí de Virgem Maria, desculpem os irmãos que estão me assistindo aí, mas isso não tem nada a ver. Em nada denigre a imagem de Maria, o fato dela ter tido um filho com José. Mas ela vem para nós, espíritas, como um dos elementos mais altos em espiritualidade que a Terra já recebeu. Maria, ela não tinha nenhuma obrigação de vir para cá. É um espírito elevado, não tinha conta para acertar. E daí o respeito que os irmãos católicos e evangélicos têm por ela, né? Entendendo que é um espírito elevado realmente. Mas esse é o motivo de ela estar constando do livro. Porque... Foi uma grata surpresa, na verdade. Eu estava passando aqui no corredor do SEAC, a gente tem uma televisão que fica passando ali os eventos que estão acontecendo naquela semana, né? E eu ainda não tinha, o livro não estava pronto. E quando eu vi, acho que estava pronto, mas ainda não estava aqui no SEAC. E aí um dos tópicos que me chamou muita atenção foi esse tópico de Maria. Porque até então eu nunca vi, né? Nunca ouvi nada no centro, talvez por desatenção minha. Mas eu não me recordo de ter ouvido algo sobre Maria. Com destaque, né? Com destaque. E eu acho que Maria merece, né? Ela merece esse um lugar. Ponto comum. Ela é um ponto comum. Não há discussão. Tirando essa bobagem aí de o pessoal achar que questão sexual aí, que não tem nada a ver. É a romantização, né? Para vocês terem uma ideia de como era a mentalidade do pessoal da Idade Média em relação ao sexo, o sexo não poderia ser feito com pessoas nuas. As pessoas têm que estar vestidas. E eles aconselhavam, inclusive os sacerdotes, que você casasse com mulheres bem feias, para que você não tivesse nenhuma atração sexual por ela.
simplesmente com o objetivo de procriação, porque eles consideravam o sexo pecado. E aí criaram toda essa história em torno de Maria. A virgindade, né? A narrativa. Sidney, você gostaria de voltar à questão que a Michelle colocou logo no início? De né? comprar um Depende dela. pedacinho né? do céu. Depende dela. Então, eu tô meio assim, tô meio com medo, porque ele falou que, né, Ele quis deixar para o final. trágico, que se não fosse, seria cômico se não fosse trágico. Então, eu Exatamente, tô... tragicômico. Mas Posso eu contar? quero... Isso. e a curiosidade, favor. né, o que a gente faz com a curiosidade, então... Então, Lutero ficou um bispo alemão respeitável, ficou escandalizado com Leão X, Papa, que mandou colocar na porta da igreja que era frequentada por Lutero, fazia parte da jurisdição dele, uma tabela com os valores que poderiam ser pagos. Tá melhor assim, Theo? Com certeza. Tá. Os valores que poderiam ser pagos, deveriam ser pagos, para que as pessoas se livrassem dos pecados. Então, se era um pecadão grande, era tal valor. Era um pecado mais ou menos, era tal valor. Um pecadinho pequeno, valor menor. Ele ficou uma arara. E ele fez seguidores. Lutero, com essa escandalização, e ele foi, inclusive, recebeu do Papa, como é que fala quando o indivíduo é... Indulgência, excomungado? Excomungado, né? Mas só que ele fez escola, né? Porque a Alemanha inteira ficou ao lado dele. Criou-se, inclusive, uma nova religião na Inglaterra. E daí surgiu o protestantismo, protestando contra as bobagens dos irmãos daquela época, que estavam equivocados em relação a essa história. Porque eles se julgavam representantes de Deus na Terra a ponto de se considerarem em condições habilitados a anular, a perdoar os pecados. Então era muito comum nos mercados, nas feiras livres, armar uma mesa, uma tábua assim, uma banca. E no lado esquerdo ficava um indivíduo com vários pergaminhos, vários papéis. E no lado direito, um outro com um vaso. Esse vaso consta, inclusive, da Bíblia. O nome é gasofilácio. Tem até uma piadinha que dizem que quando cai uma moeda tilinta dentro do gasofilácio, uma alma é libertada do purgatório. Então, no lado direito, o recebedor da grana. No lado esquerdo, o que entregava o certificado que limpava os pecados de quem comprasse a indulgência. É um escândalo até hoje. Inclusive, irmãos de outras crenças estão vendendo aí certificados e, infelizmente, vassouras mágicas que levam você para o céu. Uma série de bobagens. Pois bem, um senhor que fazia parte da corte foi até esses dois servidores, eu nem sei se eram representantes do Vaticano, porque eles espalharam tanto esses títulos que muitos corretores, muitas pessoas passaram a vender mesmo e ficavam com a sua parte e mandava o principal lá para as obras que eles queriam construir com a venda das indulgências. Pois bem, esse nobre foi até ali, pagou o valor para receber o certificado para limpar os pecados passados dele. Mas aí ele falou, e os pecados futuros? Não, nós podemos vender também. Só que tem que ser à vista e o preço é um pouco maior. Tá bom, eu pago. Então ele comprou um certificado para limpar os pecados antigos
e um dos pecados que ele iria cometer ainda. Quando esses dois representantes aí, vendedores de indulgências, saíram daquela cidade, saíram do mercado e foram para outra cidade para continuar com a arrecadação deles, eles foram assaltados. Apanharam bastante e tiveram todo o dinheiro que eles tinham arrecadado foi levado. Descobriu-se que quem tinha feito aquele assalto era aquele nobre que tinha ido comprar lá os 2 certificados. E levaram-no diante do príncipe. Este nobre aqui assaltou, levou todo o dinheiro aí das indulgências. Ele tem que ser condenado, tem que ser preso. Falou, calma lá. Aí ele puxou um certificado. Aqui, ó. Este aqui limpou todos os meus pecados antigos. E este aqui limpou o pecado que eu iria cometer quando eu roubasse as indulgências, o dinheiro das indulgências. O príncipe não teve outra saída em respeito às próprias regras absurdas Implantadas, né? implantadas do que inocentar. Isto é, o maior absurdo da Terra. O indivíduo premeditou um crime e encontrou já um perdão para ele ficar incólume, sem qualquer castigo. É a contradição. E aí, hoje, em 2023, a gente tá aí, né? A gente não, com certeza, muitos como eu, Theo, foca aqui no meu rosto de alívio, porque eu achei que eu tivesse sido impertinente com a questão de comprar um pedacinho do céu. Mas, como diz o livro, o conhecimento liberta. Então, eu não conheço... Tá vendo? Às vezes a gente usa um termo e a gente desconhece a história. Sidney, muito interessante. Então, e hoje a gente foi encurtando, a gente deixou a história de lado, né? E a gente ficou com o que hoje, na atualidade, a gente chama de meme. Comprar um pedacinho do céu. Se você olhar na internet hoje, você vê a toda hora alguns irmãos aí que voltaram para a Idade Média. Aliás, se você olhar o comportamento de alguns países aí que desrespeitam a mulher, desrespeitam o homossexual, eles estão ainda na Idade Média. Sim. E alguns aqui do Brasil e fora do Brasil, nos Estados Unidos eu vi isso também, eles colocam... Olha o absurdo, tempos atrás que eu vi. Havia uma cesta bem lá na frente do tablado do culto, uma cesta com canetas. Uma caneta Bic comum, mas só que o valor era tipo assim, 200, 500 reais. Oi? Não era comum. O preço não era comum. E o indivíduo garantindo que quem fizesse o vestibular com aquela caneta iria ser aprovado. E é que não vai dar tempo. Senão eu ia contar para vocês uma outra história que eu conheci em Pedreira. Será que dá tempo? Não dá. Em Pedreira, sobre um estelionato. Eu vou contar bem rapidinho, em 30 segundos. Uma amiga foi procurada por uma esposa de um representante de uma igreja, que ela estava sendo obsidiada. E aí, na sessão espírita, descobriu-se que aquele indivíduo tinha feito uma doação para a igreja daquele senhor e que ele havia prometido que ele iria para o céu. E ele não foi. Ele voltou pedindo contas. Eu fiz a doação que você me pediu e eu não fui para o céu. Então, ele veio cobrar, né? Um estelionato que veio ser cobrado. Bom, nós estamos já chegando ao fim do nosso programa. Michele, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito das suas impressões em relação ao conteúdo que nós tratamos aqui hoje, né? De mais um lançamento do Sidney Fernandes. Eu acho que foi muito rápido, né, gente? Pouco tempo. Na verdade, eu tô com uma lista aqui de perguntas, mas a gente vai emendando uma coisa na outra. Falei demais, Renato? Não. É que a assim gente mesmo. faz uma programação e aí a gente emenda uma coisa na outra. Mas foi muito bom, né? O livro é um livro de estudos. Para você que quer
se aprofundar um pouco mais na doutrina, então essa é a indicação. E eu vou aproveitar e vou fazer um jabá. Porque, gente, aqui você vai encontrar um estudo. Renato, acho que a sua câmera enquadra melhor o livro. Nesse livro você vai encontrar várias questões ligadas à doutrina. Mas você também pode fazer a sua própria pergunta no Pinga Fogo, que é ao vivo, toda sexta-feira, às 2h30 da tarde. Então, aqui você tem as perguntas prontas, né, de um compilado do Sidney, que tem uma carga, né, de conhecimento, vive o Espiritismo já, tem uma vida, né, uma história construída aí dentro da doutrina, e aqui você tem isso, tem acesso, e também fica o convite para você que quer as suas perguntas, que de repente não estão no livro, nos acompanhe no Pinga Fogo às 2h30, toda sexta-feira. Obrigado. Isso. Muito bem, muito bem. Agora é com você, Sidney. Gostaria que você falasse a respeito desse novo trabalho que chega agora às livrarias, né? Porque o conhecimento liberta. Eu agradeço, em primeiro lugar, a vocês dois por terem me dado a oportunidade desse papo gostoso. Concordo com a Michele que foi muito rápido, o tempo voou. Vocês deveriam fazer aí uns 3 programas desses para a gente poder... Aliás, prosear. Theo, vê se marca aí um despertar com esses dois me perguntando aí, e a gente pode fazer alguma coisa a mais. Mas o livro, como a Michele disse, é uma oportunidade de aprendizado. Eu mesmo releio algumas questões ali que eu acabei colhendo de obras básicas, de obras do Simonetti, coisas que vêm de André Luiz e Emmanuel. Mas eu considero esse livro, assim como o primeiro da série Porquê, como uma obra didática, uma espécie de cartilha. É um beabá mesmo, é um linguajar bem simples, que eu espero possa motivar as pessoas para o estudo. De propósito, o Renato... Por favor, mostra a contracapa, Renato. O Renato fez questão de não colocar a palavra espiritismo ali na contracapa. Não é para enganar as pessoas, não. É para não espantar aqueles que têm dúvidas, como a Michele mencionou, tem vergonha de formulá-las. Então a pessoa vai encontrar ali também uma linguajar, uma comunicação, mesmo para o não espírita, para o simpatizante e aquele que está começando a estudar agora a doutrina espírita. Muito bem, Sidney. Bom, lembrando a todos que o livro Porquê o Conhecimento Liberta, ele está à disposição aqui na livraria do Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru, na rua 7 de setembro, 830. E você também, através do site da editora SEAC, você entrará em contato com a obra, que é o editoraseac.com.br. Agradecemos a presença da Michele Vale, agradecemos a presença do escritor Sidney Fernandes em mais essa edição do programa Conversa com o Autor, e até a próxima oportunidade.